Live, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos iniciar nossa live aqui falando mais um dia do Júlio da Virada para falarmos sobre trabalho, falar sobre futuro, falar sobre projetos, falar sobre a virada da nossa história, né, gente? Bom dia, bom dia. Vamos só esperar mais algumas pessoas entrarem aí. Vão me falando aí como que vocês estão, como que vocês passaram a noite, dormiram bem, descansaram. Pronto para mais um dia? Prontos? Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje algo muito importante, gente, que é a alimentação. Porque a alimentação é importantíssimo, né? Porque se nós não tivermos uma alimentação saudável, uma hidratação saudável, já vou até pegar minha garrafa d'água pro meu nutricionista ver que eu tô me hidratando, ó. Já começa o dia bem, tem que ser 2 litros de água por dia, tem que ser uma alimentação balanceada. Então já vou mandar mensagem aqui pro Wagner. Só um instantinho, gente, que eu já vou mandar uma mensagem aqui só para ver se ele tá já disponível. Ah, ele já tá aí, já tá online já. Vamos iniciar então nossa live, né? Vamos falar hoje com o Wagner, meu nutricionista, que participa também com a gente lá das assinaturas, tá? Então vamos falar com ele, porque ele tem algo importante para falar, sem delongas, pra gente não enrolar. Já vou ligar para ele pra gente começar. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Ô, Cássio! Madrugou! Vem trabalhar, rapaz. Pula da cama aí. Wagner, você me aceita lá nas mensagens lá. Acabei de te mandar a solicitação para participar. Aê! Bom dia, bom dia. Foi ao contrário a câmera. Wagner, tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo te ouvir, deixa eu só. Tem tipo uma bolinha aí que dá para você girar a câmera. É na parte de baixo, Tem né? tipo uma bolinha, como se fosse uma bolinha. Isso! Bom dia, bom dia. Tá te cortando um Bom pouquinho. dia. Aí, deu certo. Deu certo. Bom dia, Wagner. Bom dia. Dessa Vamos... vez eu não conectei o fone pra não ter atraso na Ah, voz, né? Tá é para dar pra aquela mim. microfonia, mas eu vou desligar o meu áudio quando eu não estiver falando também, que aí te ajuda muito. Tá bom, Então, bom dia, beleza. Wagner. Vamos conversar com o pessoal, né? Vamos falar coisas importantes aí. Eu já vou deixar, você pode tomar conta da live, tá? Porque o assunto é extenso e a gente não pode passar das 8. Então, toma conta Verdade. da sua aula aí, se apresenta, porque muita gente talvez não te conhece, no pessoal, a maioria não é das assinaturas, né? Porque o Wagner, gente, vocês que não sabem, o Wagner está na assinatura, o Wagner, o Alisson, o Paulo, a Rosane e o Ricardo, eles estão na assinatura todos os meses, tá? Ele fala sobre nutrição, ele fala pontos importantes da nutrição e hoje, como nós estamos no Júlio da Virada, eu convidei ele para participar aqui para a gente no aberto, no Instagram aberto. Mas lá na assinatura, todo mês ele está lá, não é isso, Wagner? Se apresenta para o pessoal e pode dar a sua aula. Bom dia, meu nome é Wagner, eu sou nutricionista. Então, hoje, eu tô com o Nilson nas assinaturas, né? Vou falar ao longo da nossa conversa hoje aqui, eu vou falar também sobre isso, sobre a minha presença lá, minha presença nas redes que eu tô começando a construir, devagar, mas construindo. E hoje nós escolhemos um tema muito interessante, muito pertinente para conversar com vocês, que é alimentação saudável. Então, para não tomar muito tempo, eu escolhi o quê? 5 fatos para a gente conversar sobre alimentação saudável. E aí isso vai nos ajudar a ter uma tomada de consciência, estar ciente de fatos, benefícios da alimentação saudável. E aí vamos ver como é que isso vai repercutir aqui ao longo da nossa conversa. Porque enquanto a gente vai É porque o conversando, as pessoal vai pessoas vão perguntando, perguntando. né, Wagner? Aí Eu qualquer estava coisa eu lembrando vou. da primeira Se tiver live. algumas perguntinhas, se tiver alguma perguntinha legal, eu vou te passando assim, só por dentro, se for dentro do assunto. Tá. Porque eu lembro que na primeira live a gente teve um retorno muito interessante. Várias perguntas interessantes, o pessoal falando que não sabia, queria saber mais. Isso é muito bom, né? Muito positivo quando a gente consegue trazer um conteúdo que interessa o nosso público. E Wagner, aí eu lembro.
Pode falar. Lembrando que outras pessoas vão assistir essa live depois. Elas também podem curtir a live e deixar alguma pergunta nos comentários que o Wagner tenta entrar em contato com vocês. Ou você entra em contato com ele. É nutricionista doce. Como que é seu arroba, Wagner? É nutricionista doce no Instagram, que é esse. Depois eu vou digitar aqui embaixo, que aí fica fácil de vocês ir lá e me ver. Aí a gente E me ver no meu. compartilha, a gente compartilha a nossa live nos nossos Instagrams, que aí a pessoa também vai fazer a pergunta lá e você vai ver no seu Instagram. Combinado. Gente, comentem. Você que está vendo essa live de novo, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta? Comentem, tá? Beleza. Então, retomando, o assunto da outra live, que foi a live aberta que eu fiz aqui com o Nilson, foi como conciliar alimentação e trabalho. Muito interessante também esse tema. E aí hoje a gente vai falar 5 fatos sobre alimentação saudável. Então, primeiro fato. Uma alimentação saudável vai te ajudar a te proteger contra doenças. Principalmente a que a gente chama de DCNT, né? Que é doenças crônicas não transmissíveis. Quais são as doenças crônicas não transmissíveis? Aquelas doenças que a gente conhece. Que todo mundo tem alguém na família, um tio, um avô, às vezes a mãe, o pai, ou às vezes até mesmo você que está me assistindo nessa live tem, que é diabetes, alguma doença cardiovascular, como hipertensão ou arteriosclerose, AVC, câncer. Então, essas doenças, que são, coincidentemente, as maiores causas de morte não violenta no mundo, podem ser evitadas, podem ser minimizadas. Né? Interessante a gente pensar nisso, que a alimentação poderia diminuir de maneira muito significativa a incidência e prevalência dessas doenças, que são as que mais afetam o mundo, assim, né? Exceto acidentes e violência, né? Então, esse é o primeiro fato. Você tendo uma alimentação saudável vai te ajudar a lidar com as doenças que podem surgir e também evitar que você viva em má nutrição, né? Ou desnutrição, como a gente chama. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, alimentação não saudável está associado ao primeiro fato, né? Esses fatos que eu estou trazendo aqui, eu chamo de fatos porque estão no site da OMS. Depois eu posso até deixar a referência. Então, já são de conhecimento geral da É ciência. público, Não é algo. né? É É. público e é científico, né? Não, Dado científico. não é algo novo que eu estou trazendo, mas é interessante a gente trazer para a consciência essas coisas que são verdades, mas que às vezes a gente nem sempre pensa. Então, segundo fato, a alimentação não saudável e a falta de atividade física são os principais riscos globais para a saúde. Então, aqui a gente tem dois elementos importantes: a alimentação não saudável e a falta da atividade física. Ao longo dessa live, a gente vai trabalhar esses conceitos para que a gente consolide na mente o tanto que é importante você ter uma alimentação equilibrada, saudável, planejada, né? Que é muito trabalho, o papel do nutricionista, planejar a alimentação. Mas tem também outra parte que não é do nutricionista, mas que é fundamental, que é a atividade física. Então, eu e o Nilson, a gente acaba conversando muito sobre esse assunto, porque a atividade física, a alimentação saudável e o sono, eu sempre digo, andam de mãos dadas. A gente tem que conseguir tentar, pelo menos ao longo da nossa história, e conciliando esses três elementos: o sono, a alimentação e a atividade física. Wagner. Porque são elementos. É importante ressaltar, pessoal, que o Wagner ele é meu nutricionista pessoal, tá? Ele é meu nutricionista mesmo. A gente está há mais de 2 anos, né, Wagner? Vai Lembrando fazer que 2 anos eu tive agora. distúrbio alimentar no início, quando eu comecei com o Wagner. Inclusive, eu chamei ele para. Eu falei para ele que queria fazer uma consulta exatamente para corrigir isso, porque eu tinha. Era tudo estrambelhado, né, Wagner? Então, só para a gente atualizar, para o pessoal entender, ele é meu nutricionista mesmo, tá, gente? A gente já está há 2 anos acompanhando, assim, a minha melhora tem elevado, e isso que ele está falando aí é o que a gente fala sempre nas sessões de nutrição. A gente acaba conversando muito sobre esse assunto porque é essencial, é essencial. Esses hábitos que agora a gente tem conseguido trabalhar e desenvolver melhor,
de certa forma, definem parte da nossa saúde, que são condições controláveis, né? A qualidade do sono, a qualidade da alimentação, né? O horário de sono, o horário de treino que afeta a alimentação que também afeta o treino. Então, no final eu vou falar a última dica, né? Mas se você que está assistindo essa live está percebendo uma dificuldade muito grande em se organizar, está percebendo que para você tem sido um desafio às vezes em um sentido fisiológico mesmo, não está sentindo fome, está sentindo fome demais, não consegue emagrecer ou emagrece demais, é interessante buscar ajuda profissional, né? Já estou adiantando a última dica. Então, aqui, o terceiro fato para a gente falar sobre uma alimentação saudável. Tente ter práticas alimentares saudáveis no início da vida, porque os benefícios começam cedo. Então, o terceiro fato é esse. Os benefícios de uma alimentação saudável começam cedo. Cedo quando, Wagner? Eu tenho 40 anos, tá tarde para eu começar a ter uma alimentação saudável, tá tarde para eu deixar de ser sedentário, não tá tarde. Não tá tarde porque a alimentação saudável, os benefícios de uma boa nutrição começam ainda na infância, quando o bebê é amamentado pela mãe. Então, não importa a idade que você tá. Se você tem essa decisão, que hoje a gente está tomando essa consciência, né? Trazendo esses fatos para tomar consciência. Se você já tomou a consciência sobre a importância de uma alimentação equilibrada, saudável, é agora o momento. Não importa a idade que você tem. Então, o terceiro fato é esse. A gente pode perceber os benefícios de uma alimentação saudável já cedo. Em relação à alimentação, a gente entende a melhora do desenvolvimento cognitivo da criança, o crescimento, né? Se você é amamentado adequadamente na primeira infância, diminui o risco de obesidade, de sobrepeso. Tem muitos estudos relacionando o alimentamento adequado, completo, que é de 6 meses a 1 ano de idade, né? Exclusivo até 6 meses e complementar até 1 ano de idade. E quais são os benefícios para a adolescência e a vida adulta dessa pessoa? Olha que interessante. Então, você sendo amamentado adequadamente na infância, isso repercute de maneira positiva lá no futuro. Muito legal, né? Então, resumo da ópera. Você, tendo a idade que você tem, dá tempo de começar. Dá tempo. O tempo é agora. Porque os benefícios são visíveis, são palpáveis. E a gente tem que tomar essa consciência em relação à alimentação saudável. Então, quarto fato. Limitar o consumo de açúcar faz parte de uma alimentação saudável. Esse é o quarto fato. Por que eu trouxe esse fato? Porque eu percebo que hoje em dia, pela correria da vida, às vezes a rotina agitada, a gente acaba recorrendo a alimentos industrializados. E alguns dos alimentos industrializados, quais? Os ultraprocessados, costumam ter muito açúcar. Então a gente acaba excedendo essa quantidade. Qual que é a quantidade sugerida, então, de açúcar que a gente pode consumir por dia? 10% do total da energia total que a gente consome num dia, que um adulto é mais ou menos 2.000 quilocalorias, 10% no máximo, recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né? Pode ser de açúcares. Mas também existe uma outra recomendação que é benéfico para a saúde, consumir até 5%. Então, metade desse valor recomendado, né? E aí, para fazer essa continha, você recorre ao nutricionista, que ele vai calcular o seu gasto energético estimado e vai calcular também esses 10 e 5%, que é o máximo de consumo de açúcar, que é interessante limitar. Último fato, quinto fato. Também, para manter como parte de uma alimentação saudável, é importante manter o consumo diário de sal abaixo de 5 gramas, que equivale, né, a 2 gramas de sódio. Então, por que eu estou falando isso também? Porque isso se conecta com o fato anterior. Porque hoje em dia, como a gente tem essa vida, né, corrida, trabalho, estudos, acaba recorrendo a alguns alimentos que são industrializados, que podem ser muito, a maioria é rico em sódio. Então a gente tem que estar de olho nesses dois elementos. Vou dizer 3 para vocês, ó: o açúcar, o sódio e as gorduras saturadas.
que é interessante a gente limitar, tá? Não tô falando evitar, não E comer nunca. esses, Tô falando limitar. Pode falar, e Nilson. esses Wagner, esses são os mais fáceis de achar. Qualquer coisa dá lotada de açúcar, lotada de sal. A gente já pesa ali a mão no sal ali. Ai, tá salgadinho, mas come. E no final a conta vai chegar. Vai chegar como pressão alta, ou como diabetes, ou como obesidade, tá, gente? Essa conta não bate. Atenção. É, e é interessante a gente estar sempre atento aos rótulos, porque tem alguns alimentos que tem ou açúcar ou sódio escondido. Por exemplo, a pessoa, às vezes a pessoa imagina assim, ah, então se eu for uma pessoa hipertensa, ou se eu estiver tentando diminuir o consumo de sódio, então eu posso comprar os alimentos doces, que os alimentos doces têm menos sódio. Não exatamente. O refrigerante, que é o alimento de sabor doce, tem bastante sódio. Principalmente aquele mais conhecido, né? De todos. Inclusive, eu tô com a roupa vermelha hoje também. É... Aí a gente, quando olha o rótulo, vê que a maioria dos refrigerantes tem bastante sódio. Porque o sódio também é um elemento que vai acentuar o sabor do produto. Então, é bom ficar atento ao rótulo, principalmente a parte de trás, que é onde vem a lista de ingredientes e a tabela nutricional. Por que eu tô falando isso? O que Porque ninguém ultimamente olha. é muito difícil. E aí, ultimamente, a gente teve um avanço na nutrição, que é o quê? A gente estava lutando para ter uma rotulagem frontal mais transparente. E agora a gente conseguiu. Tem um selo que vem na parte frontal, obrigatoriamente. Ele é branco com preto. Escrito assim, alto em. E aí vem alto em sódio, se for alto em sódio, alto em açúcar, se for alto em açúcar, e alto em gorduras, se for alto em gordura. Então, atualmente, é até mais fácil ter essa noção, porque tem essa rotulagem frontal, que é obrigatória. Teve um período de adaptação da indústria, e então nem todos os rótulos vinham com a nova rotulagem frontal. Agora todos têm. Acho, se eu não me engano, desde outubro do ano passado. Acho que é isso, desde outubro. Então, Tem a é um ver é avanço vem alto em sódio, alto em açúcar, alto em gordura, né? Bem na parte da. pretinho, bem grande mesmo. Isso, porque antes o que era obrigatório? Na parte de trás, e muitas indústrias colocavam, muitas marcas colocavam embaixo, pequenininho, em letras difíceis de serem lidas. Eu sou míope, né? Então eu que adoro ler rótulo, às vezes tenho dificuldade. Então trazer parte dessas informações para frente foi sim uma conquista, inspirado também na rotulagem de outros países. Então, a nossa classe de nutricionista lutou muito por essa mudança, que pode parecer pequena, mas ajuda o consumidor a ter uma noção, uma visão mais transparente daquilo que a pessoa está comprando. Faz sentido, né? Houve uma certa resistência da indústria, porque pensava-se assim: ah, se a pessoa souber que vai ser alto em açúcar, alto em gordura, alto em sódio, assim, na frente, a pessoa vai ficar com medo de comprar. E não, a gente viu que as pessoas continuam comprando, mas é uma possibilidade de pensar aquele produto, né? É A uma pessoa vê na. conscientização. Sim. Eu, eu Auto- mesmo, eu mesmo agora, quando eu vejo aquela abinha preta, já dá um start, assim, opa, eu já, né? porque torna o nosso consumo mais consciente. Isso é muito interessante. Hoje aqui a gente está falando sobre, né, 5 fatos sobre alimentação saudável, tomar consciência sobre a sua alimentação, ter. Já iniciando o caminho para finalizar, para a gente responder algumas perguntas Tem antes uma de acabar. perguntinha aqui que eu tô selecionando aqui. Beleza. E aí, nessa tomada de consciência, é muito interessante a gente perceber qual a qualidade dos alimentos que a gente consome. E à medida que você vai fazendo isso, é inevitável no mercado começar a ler os rótulos. Então, eu vou adicionar uma sexta dica sobre alimentação saudável aqui. Né? Já falamos 5. A sexta dica é, se possível, se você tem tempo, se você está trilhando esse caminho, tomando esse interesse, tomando essa consciência, comece a ler os rótulos dos alimentos que você compra. Claro, é muito melhor sempre descascar os alimentos do que desembalar, eu sempre falo isso. Mas, já que você
está no mercado, já que se você está comprando um produto que é industrializado, observe o rótulo, leia a lista de ingredientes, o que tem e qual a ordem. Inclusive, a gente pode falar sobre isso em outra live, né? Que é como escolher alimentos industrializados, como interpretar um rótulo. São dicas básicas que nos ajudam digamos, não ser enganado pela indústria. Porque as marcas têm interesse, qualquer empresa, né, tem um interesse de vender pra gente, ou seja, que a gente consuma. E aí isso gera lucro, né? É assim que Gente, funciona. Então, alguns produtos têm vamos dizer assim, um apelo que acaba enganando o consumidor no final das contas. Então é interessante a gente ter não vou dizer malícia, mas estar atento ao rótulo, sabe? Porque, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, chega no mercado, vê um biscoito, e lá no biscoito tem o desenho de uma mulher magra. E aí a pessoa pensa, vou comprar esse biscoito porque vou emagrecer, vou ficar igual essa mulher magra. Não necessariamente é assim. A gente tem que observar a lista de ingredientes. E também a tabela nutricional, que são os dois itens que dizem pra gente o que aquele produto é. Então, nem sempre o que está na frente quer dizer exatamente o que aquele produto é, né? Wagner, Às vezes vem aqui... Pode falar. e o que é interessante é o que você sempre me fala, né, nas nossas consultas, gente. Eu já sou mais extremo. Eu aprendi com o Wagner que descascar mais, desembalar menos. Porque o que desembala vem com produtinhos químicos e o que descasca não é tão prejudicial quanto o que desembala. Então, desembalar menos, descascar mais. Vocês conseguiram me entender? Descascar mais seria alimentos que vêm da terra, banana, maçã, frutas, né, legumes. Descascar mais, desembalar menos, não é isso, Wagner? Mas isso a gente pode É, falar em outra live. é, eu adoro esse assunto, sou suspeito para falar, porque às vezes a gente está trilhando esse caminho de tentar ter uma alimentação mais saudável, mais consciente, é o tema da live de hoje, e aí você acaba se pegando, sendo pego pela indústria em alguns alimentos que têm esse apelo de ser mais saudável. Alguns de fato são produtos muito interessantes para a gente acrescentar na nossa alimentação, na nossa rotina, e alguns não são. Alguns não são. E aí a gente às vezes se engana. Então, uma live sobre esse assunto acho que seria interessante, porque aí esclarece a dúvida do Se pessoal. Eu lembro que eu vocês mencionei isso, mas foi lá nos assinantes, É, que foi a última live que a e gente tá lá, falou, né? gente. A dos assinantes, as lives ficam lá, salvas com o Wagner. A pessoa que é da assinatura, ela pode o tempo inteiro ir lá, rever a live dele, né? Interessante, Wagner, que esse negócio aí do desembalar é muito mais fácil, né? Você comprar uma coisa já desembaladinha do que sair ali descascar. E, gente, detalhe, tudo isso que nós estamos falando aqui, eu vivi na pele, tá? Os dois, o Wagner, ele participou da minha vida dentro da empresa toda. Quando eu era lá da 74, aí ele me viu meu sufoco para abrir o Shopping Galo, ele viu meu sufoco para abrir agora a nova loja. Então ele foi passando e eu fui sempre falando para ele, Wagner, eu preciso achar um jeito de eu me policiar, de eu ter alta performance. Aí o Wagner falou, então vamos melhorar isso aí, a questão da alimentação. Eu não comia fruta nenhuma, né, Wagner? Eu mal comia, gente. Eu ficava dias e dias sem comer. Entendeu? Então, assim, o que a gente está falando aqui, galera, não é que o Wagner estudou e está falando. É o que aconteceu na minha vida. É exatamente isso que ele está falando para vocês. Tudo que eu passei, eu fui falando para ele e ele foi dando as dicas. Hoje eu sou uma outra pessoa, né, Wagner? Se a gente for olhar assim, né? A gente conseguiu mudar tanto a qualidade das suas refeições como a quantidade. Então foram mudanças muito significativas assim nesse tempo que a gente continuou junto, que a gente continua junto. E eu acho isso tão interessante, porque cada pessoa tem um ritmo, um jeito, né, de conseguir implementar as mudanças na vida, mas eu vejo o quanto isso é duradouro, o E quanto isso quanto eu pode ser cresci na aplicável. empresa também, né? Tipo assim, mudando a alimentação, me alimentando melhor, eu consegui fazer muito mais coisas. Que eu falava pro Wagner, Wagner, essa semana tá muito luta, ai, tô muito estressado, né? Eu falava isso pra ele. E ele falava, não, Nisso, então vamos agregar com uma alimentação mais rápida, que você consegue alimentar. E aí eu fui vendo que me organizando eu conseguia trabalhar menos, ter menos estresse e crescer mais rápido. Através da Isso. alimentação. Alimentação, exercício físico. Que é
alta performance que a gente falou, né? Que foi o tema da live lá nos assinantes. Como ter uma alimentação para conseguir alta performance. Foi esse o tema. E foi muito interessante também essa live, porque a gente falou sobre esses assuntos que estão presentes na minha vida e na sua vida também. Então a gente fala por ter vivido essas questões. É, então é muito interessante perceber que essa consciência e essa mudança de hábitos pode ser duradoura. A gente a gente enfrenta desafios na vida, na rotina, diariamente, no trabalho, nos estudos, né? Não sei como é a vida de você que está me assistindo, mas todos nós temos imprevistos. E aí, dentro desses imprevistos, o que a gente consegue aplicar? Qual estratégia a gente consegue usar no momento, né? Esse é o papel do nutricionista também. Não só ajustar a alimentação, mas decidir qual estratégia, junto com o paciente, é claro, qual estratégia é possível e aplicável no momento presente. Porque o crescimento que o Nilson relata aqui agora para vocês não foi do dia para a noite, foi gradual. A gente foi dando um passinho de cada vez até conseguir conquistar esse lugar que ele está hoje, que é acordando cedo para treinar, conseguindo treinar com mais qualidade, fazendo os ajustes adequados, se alimentando bem, comendo o que gosta e também conseguindo atingir, né, os objetivos que a gente traça nos nossos encontros, nas nossas consultas. Então, por mais que, talvez você que esteja assistindo está pensando, é difícil, eu não consigo, eu tô velho. Por mais que você já tenha passado por algumas dificuldades, como as que eu passei, como as que o Nilson passou, é possível implementar alguma estratégia para mudança. E essas mudanças podem ser duradouras. Esse é o papel do nutricionista também, né? Na Então, realidade, são duradouras, né? Porque você consegue fazer muito mais coisa, muito mais, gente. Antes, o que eu conseguia fazer antes não compara ao tanto de coisa que eu consigo. Tomada de decisões, fôlego para trabalho, tudo, tudo, tudo. Wagner, vamos responder algumas existem perguntinhas? Pode finalizar aí, vamos responder algumas coisinhas. Mas pode finalizar seu raciocínio, só desculpa. para finalizar o meu raciocínio, o que eu queria dizer para vocês é que existem esses benefícios, esses fatos que eu disse hoje, mas existem também benefícios que são subjetivos. Às vezes o paciente me procura e relata melhora do funcionamento intestinal, antes sentia muita dor de cabeça, e aí para de sentir dor de cabeça todo dia, com tanta frequência, melhora da concentração, melhora da disposição, tem a questão do treino, tem gente que antes de me procurar não conseguia ter energia para treinar porque não comia direito, aí me procura, porque eu sou vegetariano, né? Então, alguns dos pacientes me procuram com essa preocupação, como é que eu vou me alimentar sem incluir a carne? E aí não consegue treinar direito, e aí com o meu acompanhamento consegue incluir atividade física todos os dias, ou vários dias por semana. Então, tem benefícios que são subjetivos também, né? Tem esses benefícios que eu relatei hoje, esses fatos, né? Melhora da saúde geral, prevenção contra as doenças crônicas não transmissíveis, mas tem também outros benefícios que são subjetivos. E é muito interessante a gente parar para pensar. O Nilson, por exemplo, falou para a gente aqui agora sobre melhorar o seu desempenho no trabalho, né? Que é uma coisa que parece não óbvia, não associada à alimentação, mas está totalmente associado. Então, se você se alimenta bem, você vai ter energia para desempenhar, ter um empenho bom durante o dia, né? Seja no trabalho, seja nos estudos, seja no seu treino. Então, vamos responder as perguntas. Tem uma perguntinha legal aqui. Eusimar Vaz. Peguei o hábito de tomar água e jejum, consigo tomar. E jejum, consigo tomar 1 litro quando acordo. Tem uma quantidade para se tomar? Então, estamos falando sobre hidratação. Sim, então esse assunto é muito interessante porque muitas pessoas negligenciam, deixam de lado a hidratação, né? E a gente, nas consultas, eu sempre acabo conversando sobre ingesta hídrica porque é um jeito de regular a fome, além de você ter os benefícios de se manter hidratado, né? Quando a gente se mantém hidratado, a gente fica menos estressado, tem menos dor de cabeça. Então, o que ela falou sobre beber água ao acordar, eu faço e eu gosto de fazer. Por quê? Porque eu tenho a quantidade de água que eu bebo por dia. Wagner, como é que você sabe a quantidade que você bebe por dia? A gente calcula por quilo de peso. Então, se a pessoa for maior, ela no geral precisa beber mais água. Se ela for menor, mais jovem, no geral menos água. E aí a gente faz um cálculozinho por ml e usando o peso corporal da pessoa, o peso atual. E aí, por que isso é legal? Por que isso é interessante? Porque aí a pessoa consegue quantificar.
Eu tenho uma garrafinha que eu sempre uso, essa aqui de 500 ml. Aí tem outra na minha mochila, tem outra ali na geladeira. Então, eu sei que por dia eu tenho que beber mais ou menos 4 dessa daqui, né? Então isso me ajuda a manter essa hidratação diária. Tem dia que eu bebo menos, tem dia que eu bebo um pouco mais, mas no geral eu mantenho esse equilíbrio. Então sim, tem uma quantidade adequada para você beber, que a gente estima. É uma das primeiras coisas que eu faço na consulta. E sim, também é interessante esse hábito de beber de manhã, porque se de manhã você acorda e já bebe, eu gosto de beber meia garrafa ou uma garrafa inteira ao acordar. Por quê? Porque isso me ajuda ao longo do dia a me manter hidratado. Então eu bebo uma inteira de manhã, né? Mais uma depois do treino, aí outra à tarde e outra à noite. Ô, Wagner, Então, eu finalizo. acho que é interessante a gente fazer uma live só sobre isso lá nas assinaturas, hein? Bota aí no cantinho aí, porque a Vou hidratação é botar aqui. importante para várias coisas, Hidratação várias coisas. é tudo. Vamos para a próxima aqui? Já deixa anotado aí, Wagner, os temas. Aqui, ó, anil. Aí você pode ser um bate e volta para a gente responder todo mundo. Está, Uhum. está acima do peso, tira a nossa energia. Aos 48 anos e na menopausa, vida corrida, descuidamos da alimentação e o corpo cobra caro. É verdade. Mas isso em qualquer idade. Ela fala da idade que ela tá, né? Mas que a idade, se você tiver essa tomada de consciência para conseguir se alimentar melhor, vai melhorar a sua qualidade de vida. Isso em qualquer idade. E até comer uma pausa, né? Porque a alimentação ela vai fazer você superar essa dificuldade hormonal, né? Aqui, ó, tem outra aqui. Auricélia M. Mendes. Estou há 5 meses, zero açúcar e zero massa branca. Refrigerante não consumo, 12 quilos a menos, fora a saúde melhor. Me permite, Wagner? Gente, eu não compro açúcar lá pra casa. Nem açúcar e nem sal. Não compro. Não uso. As comidas são insossas. Não estou falando para você fazer isso. Eu estou dizendo eu, Nilson. Não precisa ser extremo desse jeito. Mas, assim, eu não compro açúcar e não coloco sal nas coisas que eu faço. Já acostumei. No início é ruim, no início dá uma. Mas acostumei, gente. Ou não tem fadiga, o dia fica. Corre tranquilo. Esse negócio de açúcar, você começa um pouquinho, quando você vai ver, você tá botando 3 colheres de açúcar no café. Mas pode falar, Wagner. É porque o açúcar é um assunto à parte para a gente conversar, porque eu acho muito interessante. Eu trouxe esse fato sobre ele, né? Que a gente tem que limitar até 10% do consumo, mas é porque o açúcar tem um mecanismo de tolerância, a gente se acostuma. Se você é acostumado a usar muito açúcar e diminui, seu paladar sente falta. Então é interessante a gente experimentar os sabores naturais das frutas sem o acréscimo de. Nos sucos, por exemplo, sem o acréscimo de açúcar, porque a gente vai acostumando o nosso paladar com esse sabor mais natural, né? Mas depois a gente se aprofunda disso. Eu até anotei aqui hidratação e consumo de açúcar, que vai É ser para a ótimo. live lá É porque é uns temas durante. legais que o pessoal gosta de saber. Tem um aqui sobre sono. Vamos falar? Sono é legal. Só tira uma dúvida. Quantas horas de sono devemos ter para ter um sono de qualidade? A gente falou isso na nossa consulta ontem, né? Eu sempre converso sobre isso porque sono é muito importante, como hidratação. Muita gente negligencia, deixa de lado, mas é muito importante. No geral, a nossa espécie tem a necessidade de dormir entre 7, 8, 9 horas, assim, entre 7 e 9 horas por noite. Tem algumas pessoas que se sentem satisfeitas dormindo um pouco menos, tem algumas pessoas que se sentem satisfeitas dormindo um pouco mais, mas isso é exceção, tá, gente? No geral, 7, 8 horas funciona para 90, 90 e tantas pessoas, 90 e tantos por cento das pessoas do mundo vão funcionar bem com esse percentual. Para mim, eu percebi que 7 horas e meia, sim, é bacana. Mas depende também, não é só a duração do sono, viu, gente? Depende da qualidade. E aí, como é que você vai perceber a qualidade do seu sono? Você vai ter que se observar. E aí, tenta estipular o tempo de sono, mas também observar o início do sono, o horário que você adormece. Porque se você dorme 7 horas por noite, mas começa a dormir à meia-noite, não é a mesma coisa de você começar a dormir às 10. Então, observe isso também, o horário do início. Como saber? Observando o próprio corpo. Mas, em geral, tem essa média, tá? 7, 8 horas por noite de sono para a maioria das pessoas. Certo. E para encerrar com chave de ouro, Wagner, com chave de ouro, nós temos 3 minutinhos aí.
Olha essa daqui. Essa aqui é legal. O difícil é a disciplina de horários para alimentar e não o que alimentar. O que você acha disso aí? Eu vejo que hoje em dia, antigamente não, mas hoje em dia as pessoas têm tido muito mais dificuldade para se organizar e para os horários, para posicionar os horários das refeições, do que as refeições de fato. Porque hoje em dia as pessoas têm muita informação, né? É Tem tipo assim, informação sobre nutrição na é tipo televisão, assim, nas redes. é tipo assim, comer come mesmo à vontade. O problema é as horas e as quantidades. É, às vezes até sabe o que comer. Tem o público também que fica perdido, porque, como eu falei, hoje a gente tem muitas informações em todo canto. Então, tem pessoas que mais ou menos sabem o caminho da alimentação saudável, tem as pessoas que são perdidas, mas eu vejo muito essa realidade da pessoa que não consegue se organizar nos horários. Por quê? Porque hoje em dia a gente está muito tomado pelo trabalho e pelas redes também, que às vezes é o nosso trabalho, que acaba ocupando o tempo das refeições. Era o horário de almoço, a pessoa, ao invés de almoçar, estava trabalhando, estava escrevendo um trabalho, estava digitando, né? Acontecia muito comigo na faculdade. Eu, às vezes, perdi os horários das refeições porque estava muito ocupado estudando ou escrevendo algum trabalho. Então, é importante procurar. Se você percebe essa dificuldade, só para a gente finalizar, né? Se você percebe, se você está aqui assistindo e percebe essa dificuldade muito grande em se organizar, ou na questão da quantidade, ou na questão da qualidade da alimentação, procure ajuda. Porque é importante a gente ter uma alimentação que seja regular, que seja regulada, que seja equilibrada. Se você não come. Tem gente que às vezes passa o dia sem fazer refeição, come uma refeição só, às vezes só faz duas refeições, pulou o almoço, e aí vira aquele bolo. De a pessoa tá sempre com fome porque não comeu bem ao longo do dia, não comeu bem no dia anterior. E isso não é legal, porque quando a gente tá com muita fome, a gente perde um pouco o poder de decisão, né? Então, só pra gente finalizar, se você sente alguma queixa que é mais grave, que é mais, talvez não tão grave, mas insistente em relação ao seu comportamento alimentar, à sua rotina alimentar, à sua disposição e à sua saúde geral, procure ajuda. Perfeito. Obrigado, Wagner. É assim, é pouco, né? Porque as minhas lives são pequenininhas para não tomar muito tempo do pessoal, que a maioria é muito corrida, né? A maioria é uma correria danada e ainda é pouco tempo. Mas assim, gente, o Wagner ele vai estar conosco nas assinaturas. Importante frisar, porque as assinaturas, gente, são um projeto para a gente estar agregando a vida de vocês, tá? Por isso que eu estou levando lá. Não vou falar só sobre gestão. Eu vou falar lá sobre alimentação, vou falar tudo que acontece na minha vida, tudo que eu consigo fazer. Quer falar sobre gestão, falar sobre alimentação, falar sobre atividade física e falar sobre contabilidade. Porque se você não tiver isso no seu pensamento, não cresce como profissional, não. Aí fica tudo aos frangalhos mesmo. Come de Também qualquer não cresce jeito. como pessoa. Como que é? Também não cresce como pessoa, né? Teve uma pessoa que comentou aqui, Mônica, ó, verdade, eu como errado por não ter tempo para fazer, aí como qualquer coisa. Então, a gente tá aqui nessa live tendo essa tomada de consciência, de se organizar para não comer qualquer coisa, de se organizar para conseguir ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável e aproveitar esses benefícios que eu citei para vocês, né, ao longo da live, de ter uma alimentação organizada, planejada. Por isso é tão importante a gente ter. Tem gente que consegue se organizar sozinho, mas tem gente que necessariamente vai precisar de um profissional para ajudar. Perfeito. E tudo bem, a vida Gente, é eles assim. podem seguir você lá, né, ô Wagner? Gente, Pode seguir na minha conta. você Que eu vou. vai pro Store, você que tá vendo essa live depois, você vai lá no Store e o Wagner vai, eu vou estar lá, vou marcar ele assim que acabar, eu vou marcar ele lá para você seguir ele. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com você, Wagner? Pode mandar mensagem no Pode direct. mandar mensagem pro direct no Wagner. A gente vai compartilhar essa live para você ver. Você comenta as suas dúvidas nessa live. Você que está vendo depois. Você que está vendo agora também, comenta quando a gente postar lá no nosso Instagram. Comenta para o Wagner poder tirar suas dúvidas ali no comentário mesmo. Ele vai tentar, mas você pode entrar em contato com ele diretamente, não é não, Wagner? Mandar uma mensagem no direct. Achei interessante o comentário aqui. Tô precisando de um Wagner na minha vida. Exatamente. Então é só entrar em contato com ele, meu amigo. E você faz videoconferência, né? As suas. É, Gente, eu atendo em presencial 2 anos, também. 2 anos que a gente faz, a gente se viu 2 vezes. E dá super certo, Presencial. galera. Não tem necessidade de você ver pessoalmente a pessoa, não. O importante é ele acompanhar e você vai estando ali, mostrando ali. Gente,
Já estourei 2 minutos. Vocês podem entrar em contato diretamente com o Wagner, tá bom? E ele vai estar todos os meses na assinatura. Todos os meses, não é isso, Wagner? Isso mesmo. Fechou. Obrigado, Wagner. Um bom dia para Eu que você. Bom dia agradeço. para vocês que estão assistindo a gente. Tchau, tchau. Tchau, bom Peçam, chama o dia. Wagner lá. Tenha um Wagner na vida de vocês. Tchau, tchau, Tchau. gente. Tchau, Wagner.